Mas deu certo fazer a leitura de 10 minutos e explicar 5? Deu certo. Eu fiz 2 vezes, né? Teve alguns dias que eu Às fiz. vezes é bem pouco, né? Bem pouco mesmo. Eu teve nos 2 primeiros dias, né? Eu tive uma certa dificuldade para preencher esses 5 minutos Então você não falando. fez 2 dias, você fez. Não entendi. Não, eu fiz todos os dias 2 vezes. Tomei um susto aqui, porque assim, eu até já ia lhe orientar, né? Sim, sim. Quando o participante executa, né, 3 vezes ou menos, né, durante a semana, a gente cancela a aula, né? E Hum. não dá para evoluir o aluno e Isso aí nem é dá muito para bom. fazer nenhum teste. Aham. Mas você fez mais do que o solicitado, foi a regra de ouro, né? Você Eu fez fiz quase todos os dias 2 vezes. Então, conta para nós aí o seu duas. feedback, né? Você lia 10 minutos de qual livro? O livro que eu escolhi foi um livro recente, publicado pelo José Mário Chaves, que é um professor universitário brasileiro, sobre aprendizagem, técnicas de aprendizagem, como E aí otimizar. você, nesses 10 minutos, marcava o tempo? Sim, eu coloquei num cronômetro no celular, e aí eu programei outro cronômetro em seguida de 5 minutos. O bom é um timer, O timer. porque o cronômetro ele avança, né? O timer decresce. Não, Isso? o full timer, no caso, que é o que apita no final, né? Exato. Isso. Então, e na hora então, você lia quantas páginas nesse período de 10 minutos? É, eu comecei os primeiros dias, eu estava lendo muito pouco, eu lia só 2 páginas e meia, em 10 minutos. 2 páginas e meia. O normal é 3 a 4. Aí, agora já de sexta até ontem, eu já estava lendo 3. Na verdade, esse exercício aí, ele não é para aumentar a velocidade, né? Sim, É sim. 10 minutos, marca onde parou, explica 5 minutos em voz alta. Uhum. O objetivo desse exercício, lembra qual era? Era aumentar a compreensão do que estava. Aumentar a retenção, para ser mais exato, né? Tá, Que a compreensão é quando eu estou lendo, sim, né? E a retenção é depois que eu li. tá. E aí, um fenômeno que aconteceu é que da metade da semana até ontem, né, que foi a última sessão que eu fiz, eu estava ultrapassando os 5 minutos. Uau, hein? Mas você entendia que era coerente o que você estava explicando? Sim, eu tentava me ater somente ao que eu tinha lido no livro. Não Tá, ficava claro que você divagando. pode fazer comentários que não estavam escritos, mas dentro do assunto. É, eu tentava Tá. fazer isso para me testar, né? Sim, sim, de certa forma. No seu primeiro teste, quanto você conseguiu? De compreensão, Sim. 32%. E a velocidade? A velocidade foi 150 ppm. Você vai ficar impressionado no próximo teste, tá? Com a diferença. Mas agora muda, né? Na segunda aula, na segunda semana, muda um pouquinho. Como é que muda? Ao invés de ler 10 e explicar 5, a gente faz a leitura apenas do parágrafo. Hum, Então, a gente lê o parágrafo. Então, no primeiro método, eu chamo de método dedutivo. Eu leio um monte de coisa e eu faço pressuposições, axiomas, né? sim. Teses. Ou seja, eu levanto ideias. Né? O João se mudou para a Austrália, o cachorro foi atropelado, né? A moça comeu 3 maçãs enquanto esperava. Não é assim que funciona? Ideias soltas? Uhum, E depois você vai formando enredos, isso mesmo. mas raramente as primeiras vezes você consegue falar do texto com eloquência. Por exemplo, você conseguiria falar diante do público, por exemplo. Né, o que você leu, né, nas 2 páginas e meia, é como se estivesse apresentando um trabalho. Hum, Tá? Então, claro que se você estivesse diante do público, você ia ficar meio tímido por não lembrar com tanta precisão. sim, sim, sim. Tá?
Só que nesse outro já é o método indutivo. Eu vou ler pouco e falar muito. No outro eu lia muito, falava menos. Tá. Então nós vamos pegar um exercício para fazer juntos. Você vai ver que é muito curioso, tá? Tudo Você vai bem. pegar o primeiro texto da apostila Textos para Avaliação. Então, quando você for continuar o seu treinamento, você Uhum. vai continuar dessa forma, tá? Então, de onde você parou, você colocou o marcador de página, Sim. você continua de onde parou, só que de um jeito diferente, certo? Certo. Tá. Quando Eu você abri aqui tiver, o texto. achou o arquivo, Achei. a Lembrando importância de que fazer é importante, é o nome do texto. lembrando que o senhor me pediu para lembrar da questão do aplicativo. Ah, do aplicativo. Essa semana a gente não vai usar ainda, mas eu Tá, posso te passar no privado. O problema é você estar fazendo ali exercícios e fazendo errado, tá? tá, Então, essa segunda aula, a gente ainda trabalha com o conceito de compreensão e retenção, tá. tá? Não, então tudo bem, deixa para instalar quando for usar, Para né? eu instalando contigo, eu já treino com você Isso, e não pronto. corre o risco de você especular, né? A não ser, é Tranquilo. claro, que você assiste uma aula gravada de como é que usa, né? Aí é bacaninha, aí dá para fazer, tá? Se você Certo, quiser, você me fala que, ó, professor, eu vou querer baixar logo, tá? Mas tá. vamos lá. Mas o que que você recomenda? Vai fazendo passo a passo ou já instala logo? Eu, se eu fosse você, eu ia de acordo com o ritmo da água, né? Na Tá. Gestalt tem um pensamento que diz assim, não apresse a água, ela anda sozinha, né? Então vamos nisso. Então o rio Show de corre bola. sozinho, você não precisa apressar o rio, né? Então a ideia é essa, é fazer, até porque você comprou 30 semanas, não foi? De leitura? Foi. Não, eu fiz 10, aí eu fui aquele que não consegui passar o cartão no boleto. Acaba sexta-feira essa promoção, Ah, né? Que é um presente, né? isso. Aí volta para 150 e no mês de junho volta para 350, né? Cada 10 sessões. É, Mas isso aí depois a gente vê como é que faz, tá essa bom? daí é memorização também? Não. Não, é porque o ideal são 30 semanas, Tá, é né? porque são dois grupos diferentes, né? 10 semanas é o quê? Para você chegar em 400 palavras, com 50%, até 70% tem aluno que chega. Uhum. Tá? E até novembro dá tempo de amadurecer a técnica no cérebro. Então, repete, se alimenta, dorme, vai mudando a estrutura psicológica e biológica. Hum, Aí dá para chegar a mais de 1.000 palavras por minuto. 1.000 palavras por minuto corresponde a 4 páginas, 3 a 4 páginas por minuto. Vezes tá. 60 minutos, dá de 180 a 240 páginas por hora, significa ler um livro. Sim, sim. Se você é daqueles que separa, né, 1 hora por dia para sua leitura, para sua alimentação cerebral, dá para ler um livro por dia, ou seja, 365 livros por ano, considerando alguns feriados, né? Vamos pôr aí 300. Sim, sim. 300 livros por ano, sabe quem lê 300 livros por ano? Ninguém. Ou seja, você seria uma sumidade, né? Sim. Em termos, né, literários, né? E hoje, como o conhecimento está disponível, é uma mão na roda. Certo. Então, vamos lá. E memorização, o ideal é outra mentoria, né? Nomes, fisionomias, tabelas, textos na íntegra, resumos, discursos, tudo para tudo isso, né? É, E aí a sugestão ideal seriam 20, mas 10 já aprende bastante coisa. tá. Ah, então, vamos lá. Certo. Achou o texto que eu pedi? Eu abri a apostila, aí eu É o tô. primeiro texto. É Primeiro, o né? texto da página número 1. Certo. Achou aí, né? Sim, sim. A importância de fazer o importante. Então, no outro, você marcava no temporizador 10 minutos e ia lendo, 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 lendo. Sim.
Nesse você para, você vai continuar lendo no mesmo livro, só que você vai ler um parágrafo, vai parar. Se o parágrafo for muito grande, você quebra ele no meio. Tá, Às vezes o parágrafo tem 2 linhas, você junta com outro. O certo. ideal é estar lendo aí 5, 7 linhas. Beleza. Tá, então vamos ler só o primeiro parágrafo. Ok, começando. Não pode olhar, tá? Pode minimizar, não fecha não, só minimiza. Uhum. Tá, então agora você, além de falar o que, né, quem, onde, como que foi, você tem uma tendência agora a fazer uma interpretação, ou seja, é o porquê. Sim. Fala do parágrafo. Perdão, falhou a sua voz aqui na última frase. Explica o que você leu. Ah, tá. Então, o texto, né, a importância começa com uma indagação que o autor faz, que é, na verdade, o seu intuito na vida, né? É o que a pessoa deseja. Depois ele faz uma outra indagação, que agora eu meio que me desconcentrei, e depois ele fala também que a boa parte das pessoas, né, não descobre o que quer até quando elas estão bem velhinhas, né? Imagine se eu explicasse desse jeito numa sala de universitários. Não, não tem condição. Eu visitei milhares e milhares de salas durante 30 anos em todos os estados do Brasil, em alguns países. Uhum, Nos Estados Unidos, em parceria com o Conselho de Pastores da Flórida, né? Inclusive com transmissões para países, né? Suécia, Portugal, Holanda, para muitos países, né? Mais de 18 países na Europa. Então, o que eu faço? Eu peço uma página, me deem um livro, escolham uma página, desafiando, né? sim, Eu sim, vou ler e vou explicar o que eu li. Então, ou seja, eu só tenho uma chance. sim. Então, você tem que colocar na cabeça que eu vou ler esse parágrafo e eu só tenho uma chance para explicar. Eu não posso reler, eu não posso dar uma olhadinha, eu não vou poder consultar. No meu caso, ou era, né, mãozada, bicudo, né, porque você interrompeu minha aula para dizer que ia ler um texto e explicar, e você veio com essa, né? Sim. Então, eu corri um risco, né, sério de É. lixamento, né? No meu caso, eu tenho um No meu certo caso, não vai dar problema, né? nada que você explicou aqui para mim, né? Eu só vou pedir, vou explicar melhor, você vai aprender e vai ficar craque, Tá. tá? Mas, principalmente porque é a primeira vez, né? Tá, mas olha só, o texto, você disse para mim assim, ele quer saber, né? Fala do indivíduo saber o que ele quer da vida, né? Uhum. Que indivíduo? O leitor. É. Então, na verdade, o texto pergunta, Tiago, você, Tiago Brito, que está aqui lendo agora, sabe o que você quer da tua vida? Ele está falando dos outros, das pessoas. Ele quer saber do Tiago. Sim. Ou seja, Tiago, o que te entusiasma? Aí interpretando, né? Acrescentando, agregando em parte, em anexo, entre aspas, o que me faz acordar cedo e dormir tarde? Uhum. Será que eu descobri já a minha missão de vida? O caminho, né, que me faz, né, diferente aí da grande maioria, segundo ele, que fica velho e não descobre? Uhum. Ele lamenta. Você não precisa concordar com ele, né? Olha só. Ele, segundo ele, é lamentável a pessoa ficar velha sem descobrir o que ela quer. Tem gente que não, né? Uhum. A vida é um dia após o outro, é um dia de cada vez, e eu vou viver na vida. E alguns até são atrevidos, né? E Isso. deixa a vida me levar. Então, eu comungo mais com a ideia do autor, mas existem outros que, né, o calvinismo, por exemplo, diz que não adianta você fazer muita força, porque existe a predestinação.
E aí, é claro, sobre esse parágrafo eu falaria mais de 1 hora, baseado nos 5.000 livros que eu já li. E Sim, alguns li 200 vezes, 300 vezes, né? é, A Bíblia toda eu li 45 versões de estudo, né? sim, Então, é o livro é, mais completo de todos, na minha opinião. Mas, não sei se você viu, dá para destrinchar bastante. sim, sim, sim. Quer ver? Agora você, já sabendo disso, você vai cair lá no terceiro parágrafo. Tá, vou abrir aqui, calma aí. Pronto, Vamos ler o terceiro parágrafo agora. vamos lá. Certo. E agora? Então, o autor, ele continua na sua explicação sobre o sentido da vida, e aí ele indaga em um determinado ponto. Primeiro, na verdade, ele afirma em um determinado ponto e aliás é uma frase bem provocativa, que é porque a maioria está viva aos 20, aliás, a maioria, né, está... ah, Esse lapso, entendeu? perdão, Esse chama gap, né? e, Quando uma sinapse, quando né, você tem um branco, é porque existe um gap sináptico, né? Isso em uhum, neurociência. Isso vai acabar quando você começar a treinar, tá? Você já começou a treinar lendo 20, 10, explicando 5. Agora, por parágrafo, você vai se sentir mais, vamos dizer assim, imprensado tá, a trazer, porque é muito pouca coisa para você se dar o luxo de não devolver isso é verdade mesmo, aquele sente conteúdo. mais pressão mesmo. Então, você vai ficar sob efeito de pressão. Falou, pô, tem que lembrar, é só um parágrafo. Então, nisso você cresce, tá? Então, capricha mais um pouquinho aí. Eu te interrompi, Tá, e aí isso te é deixa porque, provavelmente mais confuso ainda, o que é bom. certo, então deixa eu retomar aqui. O autor, ele continua na explicação dele sobre o sentido da vida, e em um determinado ponto ele propõe propõe uma frase, ele joga uma frase para a gente que é uma frase bem peculiar, bem Eu vi que provocativa. você fez um floreamento que chama-se, entre os filósofos de boteco, de linguiça. Ah, Né? Você fez uma boa introdução e agora o público todo está querendo saber, né? sim, um Fala floreio. logo, né? Tal. Ah, então, a frase que ele joga é que a maioria, né, das pessoas morre aos 20 anos, só que é enterrada somente aos 80. Chegou, né? Você floreou até chegou, né? Então, essa é uma das técnicas, você fazer esse floreio, é uma técnica de oratória, né? Quando Ah, lhe foge a ideia central, você vai enfeitando com adjetivos até que a memória acorde, né? Então, o pensamento central é esse, né? Mas aí continua. certo. E aí ele pergunta em cima disso, né? Ele joga essa frase e pergunta em cima disso. Mas é isso estar vivo? Então fica uma reflexão, uma, uma reflexão mesmo sobre o sentido da vida e se a gente não estaria sendo, na verdade, mais um desses, como o autor coloca, zumbis vivos. Foi bem melhor, né? Minhas interrupções lhe ajudaram, né? É, A lembrar, mas o ponto alto ele quer saber assim: ei, Tiago, de novo, você, por acaso, será que não é também um desses zumbis ou mais um deles? uhum. Será que você já não está morto? Só não enterraram? Você já ouviu falar assim? Não. Fulano, você já morreu, só falta enterrar. É, Morto. Aí fazem bullying, né? é, Aí adjetivam de pamonha, lerdo, sim. outros de burro, né? Eu Como se a tenho, pamonha fosse uma coisa ruim, né? E o sim, burro não fosse um bicho trabalhador, né? é, Mas às vezes a pessoa ela deixa de viver a própria história e Elon Musk tem uma frase que está na moda, Elon Musk agora, né?
Tem uma frase que diz assim: se você não descobrir o teu sonho, alguém vai descobrir para você, Boa. né? Ou seja, vai fazer com que você viva o sonho dele. Ou seja, você vai ter que viver para o sonho dos outros, né? Exatamente. Então, essa reflexão vai longe, longe, longe. Você poderia recorrer à Bíblia, se é cristão, você poderia citar Maomé, se for islâmico, você poderia citar os filósofos, se é agnóstico, e por aí vai. Então, aqui é válido você anexar conteúdos relacionados, né? Mas assim, sem muito exagero por conta da objetividade, né? Sim. Mas assim, não deixar só o texto seco, como se fosse uma lei do vadimeco, Tá. tá? Então, olha só a diferença do método dedutivo, que é importante, né? Então, Napoleão dizia que um homem sem memória é como uma calçada sem a guarnição. Ele se desmorona aos poucos, né? Então, você tem que saber quem, onde, quando e como foi os verbos. Certo. Então, por isso que a primeira semana treina isso. Já na segunda semana é o porquê, a famosa leitura com análise crítica. Né? Se Certo. 0,1% da população mundial não entende o que lê, 0,01 é capaz de fazer uma análise crítica. Caraca. Tá? Então, Complicado. o analfabetismo funcional reina a tal ponto que, mesmo que exista ou que já seja utilizada a inteligência artificial, a pessoa não terá o vocabulário nem a construção frasal, sintática, né, para poder se dirigir à inteligência artificial. Ela não vai entender pela pouca palavra, pelo pouco expressar, o que você quer dela. Sim. Tá? Porque a digitação vai ser ruim, a construção vai ser pobre. Então, a leitura, mesmo com a inteligência artificial, não se perde. Certo. Porque até para dialogar, para entender, para poder trocar com a inteligência artificial, você tem que ter conhecimento. Eu tinha, né? Eu tenho um certo problema que é quando geralmente eu leio, às vezes eu fico retornando alguns parágrafos que eu já li, né? Esse é um vício comum. Depois da subvocalização, é o segundo maior erro, né, baseado na insegurança de saber se lê ou não. É a mesma coisa daquele cara que tem o tique nervoso de trancar a porta. Uhum. Por exemplo, você saiu do carro, você ativou o alarme, mas no meio do caminho você fica naquela. Fechei ou não fechei, fechei ou não fechei, fechei ou não fechei. Aí você volta para conferir se fechou. Né? Se fechou a chave, se fechou a gaveta, se desligou o ar-condicionado para sair de casa, né? Se não está esquecendo alguma coisa. É, Com paranoias, né? Aí paranoia. Freud explica, são 23 volumes desse tamanho, que eu tive o prazer de ler, né? Neurose, paranoia e etc. Né? São várias, a psiquiatria numera vários fenômenos, né, psiquiátricos, né? Mas vamos lá, na psicanálise especificamente. Então, a ideia é essa, ficou bem claro, né? Se quiser anotar, número 1, você pode manter ou trocar de livro. Número 2, você vai ler e interromper a cada parágrafo, marcando, sem reler, sem consultar. E número 3, eu tenho que explicar o que eu li, expandindo, agregando, aprofundando, né? Se possível, colocando anexo, mas basicamente é ler, interrompe no parágrafo e explica em voz alta. Tá. É uma pergunta. Tenho que continuar fazendo aqueles 10 minutos também? Não, mudou. Tá. Né? A fila andou, a roda girou, e agora você já fez a primeira etapa muito bem feita, né? 2 vezes por dia, quase, e agora já é uma nova etapa.